Em linhas gerais, a monitorização ambulatorial ela foi desenvolvida pelo Norman Ruther, mas no final dos anos 50, começo dos anos 60, e a proposta foi identificar os sintomas que os pacientes apresentavam fora do consultório. Muitos deles chegam ainda hoje em consulta convencional, dizendo que tem palpitação quando caminham, quando realizam alguma atividade rotineira, e em determinadas atividades específicas. Então a ideia foi registrar os eventos eletrocardiográficos fora do ambiente do consultório. Esse exame tem tido um grande desenvolvimento desde então, e a princípio ele era só utilizado para avaliação em pacientes com cardiopatia e cardiológicos. Hoje em dia, pela sua gama de informações, e principalmente porque na realidade ele acaba estudando a variação fisiológica do paciente durante 24 horas, ele tem um sem número de outras indicações. Por exemplo, ele acompanha pacientes com distúrbios neurológicos, com distúrbios respiratórios do sono, ele pode identificar alguns outros problemas relacionados à sua variabilidade da frequência cardíaca, utilizado em pediatria, utilizado em acompanhamento clínico geral. Então, é um exame que hoje em dia atingiu um grau de multifunção muito importante. De uma maneira mais convencional, os artefatos são geralmente criados na instalação do exame. Então, é um problema técnico de instalação. A utilização de material não adequado, não limpeza da pele adequada, não fixação dos eletrodos são responsáveis pela maioria dos artefatos registrados no exame convencional. Isso é comum? Isso é comum. Inclusive se aceita um número, normalmente em torno de 3 a 6% do exame com artefato técnico. A gente tem que ter dois aspectos a considerar. Um deles é que nós não podemos desprezar um exame que apresente uma alteração que dê para ser definida ou ser localizada mesmo com um número elevado de artefato. E também pesar o quanto significa reinstalar um exame num paciente. Por exemplo, uma pessoa idosa, com mais de 70 anos de idade, 80, a gente tenta preservar, recuperar ou tornar visível qualquer tipo de avaliação, mesmo num traçado que não seja adequadamente preparado para fazer a nossa avaliação. Eu diria que nós estamos no 18º, né, nesse ano de 2017, e ele foi introduzido exatamente porque tinha uma necessidade muito grande de informações a serem passadas para os médicos que fazem a análise e os clínicos que mais utilizam esses exames. Eu me lembro que no começo, né, a gente organizou esse primeiro evento em São Paulo. Vários lugares do Brasil tentaram a realização de um evento isolado, nunca chegando a ser manutenção em 2, 3 anos. Felizmente, a gente conseguiu criar um corpo de apresentação de casos, apresentação de rotinas de análise, e isso vem se perpetuando, né, são 18 anos de atividade intensa, e eu acho que ele ainda é um dos únicos eventos específicos do método. Paralelamente a isso, eu considero esse evento como sendo o maior fórum de avaliação do eletrocardiograma como um todo, do ponto de vista de avaliação global, avaliação do eletrocardiograma convencional. Isso também me traz a recordação passada, que eu então com aproximadamente 2 ou 3 anos de formado, o método havia recém-chegado no Brasil, isso lá para os idos de 1985, 86, né? E não eram centros muito especializados em realização desse exame, eram poucos exames. A paixão minha pela eletrocardiografia me fez ser vinculado à instituição, e no sentido da preparação de outros colegas para análise de exame e para desenvolver tanto análise como cursos, a parte científica.
Então, se a gente for analisar do ponto de vista de formação minha profissional, ela está junto comigo desde a época que eu me formei. São mais de 25 anos de ação e a instituição tem uma importância muito grande na minha vida. Ela faz parte do meu dia a dia.